Existem momentos que acontecem em cultos, em reuniões, em que estamos celebrando a Deus, que estamos glorificando a Deus, e que às vezes você vem de casa com a mensagem pronta, você que é pregador, líder de célula, às vezes, por vezes, mas aquele momento que acontece em que o Espírito Santo ele te conduz, ele te leva a uma direção diferente daquilo que talvez você tenha planejado, você tenha organizado, você tenha feito. E enquanto nós estávamos aqui orando pelos irmãos no início do culto, estava começando a celebração, logo no primeiro louvor, momento de oração, o Espírito do Senhor nos conduziu a justamente pensar sobre como às vezes a gente trabalha, se esforça, investe nosso tempo, nossos recursos, investe tanta coisa na nossa vida, nossa força, abre mão de outras coisas, com o fim de alcançar um objetivo, ou o fim de alcançar objetivos na vida. É muito natural isso acontecer. Todos nós aqui fazemos isso. Todos nós aqui, de alguma forma, investimos o nosso tempo, nosso suor, nosso trabalho, nossa disposição, com o fim de alcançar um objetivo. É assim que acontece com a gente. Então, você, por exemplo, que fez uma faculdade, de repente você fez uma faculdade, passou ali 4, 5 anos estudando, estudou, se preparou, e de repente hoje você, ao invés de estar trabalhando na área que você se capacitou, você acabou entrando em outra área. E às vezes você pode estar pensando, poxa, por que eu não colhi aquilo que eu plantei? E aí você se sentiu talvez um pouco desanimado com isso, frustrado, porque você investiu tempo, investiu dinheiro, investiu recursos, investiu sua força, justamente para alcançar um objetivo. Isso acontece, e às vezes você que tem um recurso financeiro e tal, conseguiu conquistar um recurso financeiro na sua empresa, no seu trabalho, alguma coisa, e aí pegou o seu recurso e resolveu fazer uma aplicação, alguma coisa em algo na sua vida, e aquilo não deu certo. E talvez você tenha perdido os seus recursos, suas finanças em alguma coisa, algum investimento, alguma aplicação que você fez. E certamente isso vai te causar uma tristeza no seu coração, um desânimo, porque foi um tempão, tempo de investimento, tempo de trabalho, tempo de vida, e você almejava alcançar algumas coisas e não alcançou. Certamente, como eu falei, isso vai gerar em cada um de nós uma série de sentimentos, e até esses sentimentos podem se tornar comportamentos, porque você pode até sentir mal, sentir frustrado, decepcionado, e se manter num comportamento em que você fica firme e segue em frente. E outros, talvez o comportamento é alterado por esses sentimentos, fica chateado, aborrecido, e aí se afasta das pessoas, se afasta às vezes até da sua própria fé, de você, aquilo que você acredita, aí você deixa de acreditar, ou você deixa de acreditar, ou você nunca acreditou na verdade, mas você deixa de acreditar, porque aconteceu algo contrário àquilo que você estava pensando. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então isso acontece com todos nós, na vida. Todos nós aqui na vida já fizemos investimentos errados, plantamos onde não deveríamos ter plantado, às vezes escolhemos muito bem, pegamos essa colheita e não soubemos tratar dessa colheita, cuidar dessa colheita. E às vezes tem gente que come a colheita, Se você não comer a colheita toda, você vai plantar o quê? Então você tem que plantar novamente para ter uma nova colheita. E tem gente que come até a colheita que plantou toda, e aí não guardou nada para momentos especiais, como uma nova colheita, uma nova semeadura. Então quando a gente estava orando aqui, veio ao meu coração esse texto de Gideão, muito conhecido da palavra de Deus em Juízes capítulo 6. E olha só o que diz a palavra de Deus, e temos hoje aqui os apóstolos Walter e Verônica, e o apóstolo Walter ele é especialista nesse texto aqui, com muitas lições para nós. Mas eu queria deixar, e eu
vou ser sincero para você, não era essa mensagem que Deus trouxe no nosso coração, pelo menos que estava em meu coração trazer para você. Tinha outro texto lá no Evangelho de João separado, mas veio isso e eu abri a Bíblia ali no momento do louvor. Falei assim, a gente vai conversar sobre esse texto aqui. Eu não sei o que o Espírito vai nos conduzir nessa noite, tá bom? Eu não sei o que vai acontecer ao ler esse texto aqui, o que Deus vai separar para nós, mas isso que meu coração está falando para fazer, e eu espero que seja do Espírito de Deus, para que a gente possa crescer juntos aqui em nome de Jesus. E ainda, quem sabe, o apóstolo vai chegar aqui e vai acrescentar muita coisa para o nosso crescimento também. E olha só o texto: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Aí vem a história agora já dizendo que o povo de Deus mais uma vez se desviou daquilo que o Senhor tinha para ele. A história do povo de Israel, ela às vezes podemos comparar com a história de muitos de nós. É aquele alto e baixo, né? Uma hora está lá em cima na relação com o Senhor, daqui a pouco começa abaixo, vai afundando, e a gente vive essa gangorra, que eu posso dizer o nome disso? Você sobe e desce como que é o nome daquele brinquedo? Montanha-russa, né? Montanha-russa, né? E tem aquele também que é a gangorra também, não é? Que vai de um lado outro do outro, uma hora um está lá em cima, outra hora outro está lá embaixo. Então para o outro subir, alguém vai ter que descer, não tem jeito, né? Então para alguém subir, outro tem que descer. Parece muito com a vida, né? E aí de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Toda vez que você se desvia do Senhor, outro reino domina a tua vida. A gente já aprende aqui de maneira muito prática, bem prático isso aí. Todas as vezes que você deixa a direção do Espírito Santo de Deus a sua vida, outro domina sobre você. Outro domina sobre você. Pode ser sua própria carne, pode ser o próprio Satanás, o próprio inimigo, o império das trevas. Então nesse momento os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E aí você começa a perceber como que vai descendo, né? A montanha russa começa a descer. Estava lá em cima, de repente fizeram o que era mal perante o Senhor e começaram a descer. Vieram os midianitas, que Deus trouxe para julgamento então do povo de Israel. Domina Israel, e agora eles já estão vivendo escondidos. Eles não poderiam nem aparecer mais, eles tinham que se esconder. Então eles se enfurnavam nas montanhas, eles se enfurnavam em cavernas, procuravam fortalezas, lugares que eles poderiam se resguardar, e ficavam ali escondidos. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, aqui é uma das coisas piores que existiam, né, que era o meio de sustento deles. Os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Imagina a quantidade de gente, de camelos. Era impossível, olha o que a Bíblia está dizendo. Era impossível contar o número dos inimigos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas fizeram o que então? Clamaram por socorro ao Senhor. Aí começa a mudar tudo novamente. Aí vem a montanha russa da história da vida de muita gente que está lá em cima e de repente se desvia do Senhor. E aí vem o julgamento de Deus, o juízo de Deus, e nesse momento usando aqueles povos para destruir suas colheitas, roubar tudo que eles tinham, roubar todo o meio de sustento. E aí o povo de Israel, quando estava lá no fundo do poço, já nas suas cavernas, escondidos nas montanhas, não podiam viver em suas próprias casas, aí então, nesse momento, eles clamavam ao Senhor. Eles lembravam de Deus. Tem tanta gente que só lembra de Deus justamente nesses momentos, né?
Aí quando está na crise, quando está na prova, quando está agora, que o casamento está destruído, que a enfermidade bateu, que isso aconteceu, que meu filho está nas drogas, aí vão se lembrar do Senhor. Amém, que você se lembrou do Senhor. Glória a Deus que você se lembrou do Senhor. E nós não estamos aqui para dizer para você que não, a gente não quer você aqui, porque agora você abandonou tudo e agora que você se lembra de Deus, nós estamos dizendo para você que amém. Glória a Deus, você se lembrou da pessoa certa, você se lembrou do caminho. E o que aconteceu? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles enviou um profeta, e esse profeta disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. E aí veio o anjo do Senhor e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. E quem estava lá? Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Era uma forma de disfarçar para os midianitas, para os inimigos não tomarem sua colheita. Então ele malhava o trigo em lugar de prensar uvas, justamente para esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo do Senhor veio e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe, queridos, é interessante como a igreja, nós vivemos esse momento, você na sua célula, escute isso, presta atenção, desliga teu celular se não for para acessar a Bíblia. Você, em quantos momentos que nós vemos assim, passamos por um encontro com Deus e vemos tantas vidas recebendo a Jesus, tanto esforço imprimido, né? Tanta coisa que foi dada, tanto tempo que foi dado, tanto investimento financeiro e tantas horas, tantos dias, tantas lágrimas e tanto tempo, e você se sente inclusive cansado, até sobrecarregado, mas você se esforçou e você traz uma vida, por exemplo, para o encontro com Deus, e você vê essa vida. Quer ver como a vida do seu Manuel está ali? Cadê seu Manuel? Levanta a mão, seu Manuel, que abriu o coração para Jesus, né? Nesse encontro, na terça-feira ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Depois de ter feito o encontro com Deus, nesse final de semana, quando eu soube, fiquei numa alegria tão grande. Falei: pastor Rogério, que você me contou isso antes, demorou a contar? Botou a foto da célula, depois me contou. O Manel lá confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e tantos outros que assim o fizeram também no meio do encontro. E a gente vê isso com tanta alegria, queridos, tanto prazer, porque esse é o fruto, é aquele resultado do trabalho, é aquilo que a gente vê, a gente quer ver isso, vidas aos pés de Cristo. Não, nada mais do que isso, queridos, não é mais do que isso. É ver, olhar para o seu Manel hoje. Eu já olhei para o seu Manel hoje, quando eu cheguei, quando eu olhei, falei assim: já está diferente, né? Estava até mais bonito agora. Jesus faz isso na nossa vida, e faz mesmo. Olha o que ele fez na sua, né? Fez na minha também. Na minha ele ainda está fazendo ainda. E aí, queridos, Deus vai realizando isso. E de repente, quando chega a segunda-feira, terça-feira, você já percebeu que todo mundo é natural. Você trabalhou, você plantou, você regou, e aí você vai lá colher, e aquele trabalho, aquele esforço. Imagina aquela pessoa que colhe cana, já viu? Aquela pessoa que colhe cana, o trabalho que é. Hoje as máquinas estão tomando conta disso, mas... E aí você termina a colheita, é muito natural: eu quero descansar, eu quero relaxar, porque eu estou cansado, é normal isso acontecer. E de repente, chega na quarta-feira, na quinta-feira, você começa a ter notícias ao inimigo: olha aquela vida, olha aquele que estava no encontro, aquele que fez isso, aquele que eu me esforcei, aquele, poxa, já não está assim, já não está a mesma coisa, já não estou vendo na célula. E aí você começa a sentir algo como se aquilo que você trabalhou, aquilo que você se esforçou, aquele sentimento que você teve, aquela emoção que você passou,
na hora da adoração, na hora da pregação, na hora da ministração, na hora da entrega, você sentiu aquilo, você percebeu, você foi tomado pelo Espírito. Mas aí chega terça-feira, quarta-feira, já não está mais a mesma coisa. E talvez você chegue, por exemplo, no domingo como hoje aqui, e que você vai receber uma palavra, já está recebendo, como você recebeu no domingo passado, o Espírito de Deus falou no teu coração, mas o tempo passou e você começa a relaxar, já não é o mesmo fluir, já não é o mesmo toque, já não é o mesmo sentimento, já não é a mesma emoção, já não é o mesmo fogo, a intensidade já vai diminuindo. E a gente sempre se pergunta, o que acontece com a gente? A gente não pode confundir cansaço com desânimo, queridos. São coisas diferentes, ok? Cansaço é uma coisa, desânimo é outra. Cansaço você recupera fazendo o quê? Descansando. Está cansado do físico? Tem uma boa noite de sono. Não fica no celular até 2 horas da manhã para acordar 4h30 para trabalhar, porque aí você não vai descansar. Porque todo mundo que está cansado precisa descansar. E o sono é a melhor forma de você descansar e recuperar suas forças. Desânimo é diferente. É um sentimento diferente. Além do cansaço físico, vem um cansaço emocional. Vem um cansaço até espiritual. Você já não tem forças, não é porque você não tem força física, você não tem vontade, você não tem desejo, você parece que não consegue orar, você não lê a Bíblia como estava lendo antes do encontro, você já estava com um propósito, estava em jejum, aí você já não lê a Bíblia tanto, você já não ora tanto, você já... O que vai acontecer quando isso vem sobre nós? Obviamente os inimigos, o inimigo das nossas almas, sabendo disso, ele vai tentar roubar as colheitas da nossa vida. Ele vai tentar roubar de você a alegria, a paz. Ele vai tentar roubar de você aquele fogo que você estava. Ele vai tentar roubar de você tudo aquilo que você colheu, para que você não sinta mais e não tenha mais esse prazer. Porque o grande prazer daquele que planta é o quê? A colheita. Ele vai tentar convencer a você de que todo aquele esforço que você imprimiu, todo aquele tempo, essa luta que você está passando aí, se esforçando para se manter em fé, para se manter firmado no Senhor, para se manter firme na igreja, para se manter firme na célula, ele vai tentar convencer você que não vale a pena, que você está se esforçando à toa, que você está perdendo o seu tempo. Ele vai trabalhar isso em você, e ele vai usar até as suas próprias fragilidades, suas próprias fraquezas, porque seus desejos, suas vontades carnais virão sobre ti, virão de maneira bem intensa, até porque você está fragilizado nesse momento. E nós temos que entender que isso acontece com todos nós, é assim que acontece, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem algo para nós que é maior do que a colheita que já tivemos. Deus sempre tem uma colheita maior para a gente. Deus quer revigorar suas forças, Deus quer renovar teu ânimo, Deus quer te fortalecer, Deus quer te levantar, Deus quer te mostrar que vale a pena. Deus quer mostrar a você que tudo que foi feito é isso aí, tem que fazer de novo, e de novo. E ali estava um homem chamado Gideão, malhando trigo em lugar de prensar uvas, escondido. E Deus vem para Gideão e fala algo que, naquele momento, talvez você hoje, no momento que você pode estar passando, você não queria ouvir isso. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo nessa luta. O Senhor é contigo até nesse desânimo. O Senhor é contigo nessa falta de força. O Senhor é contigo quando você não consegue se fortalecer. O Senhor é contigo quando você não pode. Ele vai para Gideão, que estava escondido, malhando trigo em lugar de prensar uvas.
e diz: o Senhor é contigo. Porque a primeira coisa que a gente pensa: o Senhor não é comigo mais, o Senhor não está comigo, estou sentindo mais nada, estou pensando mais nada, o fogo não é o mesmo, Deus não está comigo. Deus está contigo, o Senhor é contigo, Gideão. E mais, ele vai dizer: poderoso guerreiro. Ele só não diz que ele está com a gente. Ele disse para Gideão, ele disse para você, ele disse para mim: eu estou com você. Não se esqueça disso. Nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, nos seus desânimos, no momento que você pensa que o diabo diz para você que não valeu a pena, eu não te abandonei. Eu estou contigo, poderoso guerreiro. Eu estou contigo, poderosa guerreira. Eu estou contigo, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Deus está falando para você: eu estou contigo. Aleluia. A gente já podia parar por aqui, querido, e pensar: Deus está com a gente, irmãos. Isso basta. Não é, Deus não estava com Gideão, Gideão não estava cometendo um pecado, ele não estava vivendo em pecado. Ele estava vivendo uma circunstância contrária da sua vida. Ele estava vivendo uma circunstância contrária que estava causando a ele desânimo, vontade de desistir, achando que Deus não faria mais nada, achando que Deus já não abandonava. Quer ver? Ele vai dizer isso: ah, Senhor, versículo 13. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, olha só, olha que interessante, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Olha, ele vai dizer: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão não conseguia entender que era o próprio povo que tinha abandonado o Senhor, não Deus tinha abandonado. Na verdade, Deus deixou o povo de lado porque o povo o abandonou. E o Senhor de novo se volta para ele e diz: com a força que você tem, com a força que você tem. Que força que Gideão tinha? Que força que você tem no momento que você está prostrado, desanimado, sem vontade de fazer, sem vontade de ir para a célula, sem vontade de estar na igreja, sem vontade de fazer de novo, sem vontade de responder ao chamado. Que força que você tem? Gideão estava assim. Aí vem Deus e diz: com a força que você tem, vá lá e liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Com a força que você tem. Os olhos de Deus sobre nós é muito diferente dos nossos olhos sobre nós mesmos. Nós não nos reconhecemos, nós não nos conhecemos. Deus nos conhece no íntimo. Deus sabe do que nós somos capazes quando damos a sua vontade. Deus sabe do que nós podemos fazer quando nós estamos na vontade dele. Por isso ele disse: eu estou te enviando, vá nessa tua força. Aleluia. Ah, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Aí Deus vai de novo: eu estarei com você, meu filho. Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E você leu lá em cima que era impossível contar o número dos midianitas, e era impossível contar o número de camelos dos midianitas. E Deus está dizendo: você vai olhá-los como um só homem, porque eu estarei com você. Por maior que seja a tua luta, se Deus é contigo, querido, não há derrota. Não há derrota. Se Deus é contigo, não há derrota. Não há derrota. É impossível ter derrota quando Deus é conosco. É impossível. É impossível. E aí Gideão pede um favor ao Senhor, um sinal ao Senhor. E Deus dá sinal para ele, fala com ele. E é interessante que Gideão, no versículo 24, constrói um altar em honra ao Senhor.
e lhe dá um nome. O Senhor é paz. Já no capítulo seguinte, de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Deus, ele aflorou o povo, usou Gideão para, vamos lá. E aí juntou muita gente. Muita gente. Só que em relação ao Midian, em relação aos midianitas, ainda era muito pouca gente. A fim de que Israel não se orgulhe de contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, já pode ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens vazaram, na hora. Eram 32.000. 22.000 foram embora porque estavam com medo. E ficaram 10.000. E o Senhor disse: ainda tem gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água. E o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Quantos homens ficaram? 300 homens. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Olha o que Deus fez com Gideão. Deus conhecia o coração de Gideão. Então Deus, percebendo que ainda havia no coração de Gideão um certo medo, Deus fala assim: eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Então eles foram disfarçados. Já viu aqueles filmes de guerra? E aí Gideão e o Pura foram até o acampamento dos inimigos. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Imagina Gideão, querido. Gideão e Pura está lá. Pura é seu servo. E eles descem ao território do inimigo. Deus fala: vai lá que eu vou te mostrar uma coisa. Vou te revelar algo. E lá no território do inimigo, ele chega e no mesmo momento, e eram como areia da praia, né? A Bíblia fala. E naquele momento, então, tem uma pessoa contando um sonho. E o sonho é contado por aquele homem. E quando aquele homem conta o sonho, o outro que está ouvindo diz: já sei o que é. Não pode ser outra coisa. É a espada de Gideão. É a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. O próprio inimigo já sabia da vitória de Gideão. Gideão ouviu do próprio inimigo que ele seria o vencedor.
Deus é tão extraordinário, tão maravilhoso, que as mesmas pessoas, o mesmo inimigo, que usa pessoas, dessas mesmas pessoas você ouvirá que o Senhor é contigo. Dessas mesmas bocas você ouvirá: Deus é contigo. Deus te faz mais que vencedor. Nada mais é do que a mão de Deus sobre a tua vida. Porque muita gente está achando que você não vai conseguir, que você não vai romper. E até você mesmo, assim como o Gideão, pensava que não seria possível para ele. E Deus teve que fazer isso. Você vai ouvir da boca dessas pessoas, Deus usando, para dizer para você: você vai conseguir, você vai vencer, você vai superar. Eu quero te chamar hoje, querido, para algo extraordinário. Quero te chamar hoje para uma colheita sobrenatural. Quando você pensa que não tem mais força, quando você pensa que você está cansado ou desanimado, e você confunde essas coisas todas, quando você pensa que não dá mais, quando você diz chega, quando você diz eu estou aqui porque eu tinha que estar aqui, eu estou aqui porque eu sou pastor, tenho que cumprir com o meu compromisso, eu estou aqui porque eu sou da transmissão do som, estou aqui porque eu sou do som, estou aqui porque eu estou tocando, eu estou aqui, afinal de contas eu sou aqui da igreja. Quando você pensa que nesse momento você não tem mais força, que você não quer mais, que você não vai dar conta, que você está pensando em desistir, é nesse momento que Deus vai no seu coração e diz: agora eu vou te usar de uma forma como você nunca foi usado nessa terra. Eu vou te usar de uma maneira extraordinária, como você nunca imaginou, porque agora você está pronto para aquilo que eu vou fazer na sua vida, porque agora que você está pronto, é agora que eu te preparei para esse momento que você não tinha mais força, para esse momento que você pensou em desistir, para esse momento que você disse chega, eu te preparei para esse momento. Porque da sua fraqueza eu vou tirar força. Da sua fraqueza eu vou tirar força. Para que seu coração não se orgulhe de você mesmo. Para que você não pense que sou eu que estou fazendo, eu Wagner, eu fulano de tal que estou fazendo. Não, eu, o Senhor, farei na sua vida. Assim como Ele fez na vida de Gideão hoje. Deus fala o meu coração para falar o teu coração. É hoje que Deus te levanta de uma forma como você nunca imaginou antes. É hoje que Deus te põe de pé em nome de Jesus. Porque é agora que a terra está pronta para receber. É agora que teu coração está pronto. É agora que você está prontinho para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. É nesse momento que meu coração está pronto. É quando eu estou me humilhando. É quando eu estou dizendo não posso. É quando eu estou dizendo não consigo. É quando eu estou dizendo eu não quero mais. É quando eu estou dizendo eu não vou continuar. É quando eu estou dizendo não chega. É nessa hora que Deus falou: agora você está pronto. Agora eu vou te usar. É agora que você verá grandes coisas. Aleluia. Então fique de pé, querido, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor mais forte que você puder. Aleluia! É agora, querido. É a tua hora, é o teu momento. É a tua vez. Deus escolheu a pior hora de Gideão para chamá-lo. Deus escolheu o pior momento, talvez da sua vida, para dizer: eu vou te usar, eu vou te levantar. Deus escolheu o pior momento, talvez da sua história, para dizer: é agora que eu mudo tudo o que você está vivendo. É agora que eu vou fazer algo que você nunca imaginou. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Levante-se para o Senhor. Levante-se no Senhor. Eu não sei, nessa noite, pois o Espírito nos conduziu a isso. Quantos Gideões temos em nosso meio hoje?
Querido, você pode ser líder de 10 anos, 20 anos, 30 anos, pastor, apóstolo, seja o que for. Todos nós já tivemos sentimentos como o de Gideão. Todos nós já tivemos colheitas roubadas. Todos nós já passamos por isso. E nós conseguimos entender o que Gideão estava sentindo. Mas o mesmo Deus, você sabe disso. Eu não preciso nem repetir isso para você. O mesmo Deus que há milhares de anos falou com Gideão, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Você sabe disso. E fala: eu vou te levantar, querido. Eu vou te usar, querida, hoje. Se você é esse Gideão, seja homem ou seja mulher, seja quem for, chegou o tempo de uma entrega, de você dizer: Senhor, aqui estou eu, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, ó Deus, pobre, cego e nu. Eis-me aqui. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. É quando você não pode, é que Ele pode. É quando você não quer, que Ele te chama. É quando você não tem tempo, que Ele diz: eu quero você. É quando está tudo bem, você diz: agora não vou fazer mais nada. É aí que Ele te chama. É quando você está na prova de uma doença terrível afrontando tua vida. Ele diz: eu vou te usar poderosamente. É quando você diz: eu não quero mais. Ele diz: é agora que eu vou te mexer na tua vida. É quando você pensa que não tem mais jeito, e que você diz: eu não vou continuar com essa célula, eu não vou continuar nesse ministério, eu não vou continuar fazendo isso, eu não vou continuar fazendo aquilo. Ei, agora sim, agora o barro está pronto, agora o barro está quebrado, agora o barro está tratado. Ei, é agora que o sopro de Deus vem sobre ti. É agora que a palavra viva vem ao teu coração. E veio agora, eu creio. Você é essa pessoa que Deus chamou. Você é essa pessoa, querido. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida, por sua casa, por sua família. Eu vou chamar o apóstolo Walter hoje para orar por nós hoje aqui. Esse estado que todos nós passamos, querido. Talvez seu coração esteja como o de Gideão. Mas aí é agora, querido. Ei, é agora. Quando você diz: não posso, não tenho, não consigo, não estou afim, e isso e aquilo, e desculpas, e desculpas, e desculpas, e desculpas, e desculpas, e desculpas, o Senhor te levanta. Você está ouvindo a voz do Espírito de Deus, chamando pelo nome, para estar aqui nesse instante, crendo, mesmo que as ondas estejam te cobrindo, mesmo que tempestade esteja jogando o barco da sua vida de um lado para o outro, Deus é aquele que cuida de nós, por isso chamamos de Pai, nosso Pai. Se você quiser sair do seu lugar e chegar até aqui, nós vamos orar.
Deus amado, Deus de Joás, Deus de Gideão, Deus de Israel, Deus nosso, Deus da Renovar, Deus de todos aqueles que te encontraram através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo nos tornamos herdeiros das tuas promessas, Senhor. Todas elas nos dizem que o Senhor tem os teus olhos voltados para o teu povo, disposto a nos abençoar. Por mais difíceis que sejam os momentos da nossa vida, por mais que muitas vezes a voz que ouvimos, que não vem dos céus, tenta nos paralisar, tenta causar medo, como causou na vida de Gideão. Aqui estamos, Senhor, para te dizer que a despeito de tudo, que a despeito de quaisquer coisas, nós continuamos crendo no Senhor. Nós continuamos, ó Deus, acreditando que o Senhor é aquele que, por causa da fé que nutrimos no Senhor, as montanhas são removidas. Quando cantamos aqui nesta noite, repetindo várias vezes: Jesus, 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 estávamos nos lembrando de quando Jesus chegou para um cego que, ó Deus, não via mais possibilidade nenhuma de sair daquela condição de vida, e Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Quando, ó Deus, o paralítico que estava há mais de 30 anos ali à beira de uma piscina, esperando, acreditando que o anjo viria para mover as águas e ele seria curado, Jesus chegou ali um dia e disse: levanta-te, pega a tua maca, os teus trapos e anda e vá. Quando Jesus chegou para uma família que já estava sem nenhuma esperança, porque havia um membro daquela família que havia morrido já há 4 dias, e eles estavam ali chorando pela sua morte, e Jesus chegou e disse: Lázaro, sai da sepultura, e aquele homem ressuscitou. Pai, o nosso coração pode estar nos dizendo tantas outras coisas contrárias, mas o Senhor nos apresentou Jesus, que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É nele que cremos, quem cremos. É nele quem depositamos a nossa confiança, a nossa fé. É nele que esperamos a restauração de todas as coisas, e a mais completa delas, quando nós haveremos de estar contigo nos céus para sempre, sempre reinarmos ao lado dele. Mas Deus, enquanto aqui estivermos, não podemos viver sem a presença do teu Espírito, liberada por Jesus Cristo para nos ajudar na caminhada. Então nós te pedimos sobre os teus filhos, aqueles que vieram aqui porque resolveram dar este passo, mas aqueles que não vieram aqui, mas estão sentindo no coração, ó Deus, esta palavra entrando e penetrando, como a tua palavra diz, uma espada que corta dos dois lados, fazendo separação entre as coisas do Espírito e as coisas do nosso corpo. E então, ao penetrar, ela vai revelando tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Aonde há necessidade de cura, entre, ó Deus, com a cura, removendo toda a enfermidade,
Aonde há necessidade de portas abertas para o trabalho, que o Senhor, ó Deus, abra tais portas. Aonde há necessidade de haver restauração financeira, que o Senhor mova, ó Deus, na vida de tais pessoas, promovendo tal restauração. Aonde há necessidade de sentir o teu perdão, que o Senhor libere agora, ó Deus, o teu perdão para essas pessoas carentes. Aonde há necessidade de salvação, que o sangue de Cristo Jesus entre agora, lave a alma, ó Deus, daquele que necessita, o coração com sangue, que é aquele que purifica, fazendo, ó Deus, com que nos tornemos alvos como a neve. E aí, Senhor, ao sairmos daqui hoje, sairemos da mesma forma que Gideão com aqueles 300 homens saíram daquela batalha. Uma batalha onde no final eram 450 soldados do inimigo para cada soldado de Gideão. E o Senhor entrou com provisão, porque o Senhor é aquele que ganha e vence todas as nossas guerras. Como Gideão saiu daquela guerra, aparentemente com a minoria, aparentemente sem as forças numéricas para vencer o inimigo, mas ele estava do lado certo, do lado do Senhor. Ele escolheu a melhor parte, ele escolheu o melhor lado, e ele saiu vencedor. Que saiamos daqui nesta noite, Senhor, depois desta palavra clara, revelada, ministrada hoje aos nossos corações, que saiamos daqui, ó Deus, sem colocarmos em dúvida em qualquer momento sequer, de que as nossas guerras, as nossas batalhas, quando estamos em Ti, elas são vencidas. Que o Senhor esteja nos enchendo com a Tua presença, com a Tua graça, e trazendo sobre nós nesse instante, como um azeite fresco que cai sobre nossa cabeça, que o Senhor traga um bálsamo sobre nossas vidas. Assim oramos e assim cremos, em nome de Jesus. Amém.